eu sou a Aline Dalroy e esse é o podcast É Verdades. Nessa temporada, o tema que permeia os episódios é o ofício da verdade, porque eu converso com profissionais de diversas áreas que têm em comum a árdua busca pela verdade. E hoje o meu papo é com uma especialista num tema bem espinhoso e controverso: assédio. Luciana Baruch é doutora em Direito Político e Econômico, médica com atuação em saúde mental e trabalho e já foi auditora do Ministério do Trabalho. Hoje, ela é coordenadora de fiscalização do trabalho infantil no estado de São Paulo e fundadora e criadora de conteúdo no perfil Assédio Net. Há 15 anos ela pesquisa o tema do assédio e nas palestras e aulas, e até conteúdos que ela cria nas redes sociais, dá pra gente ver como o assunto é complexo, polêmico, repleto de nuances e como, às vezes, situações assediosas são completamente normalizadas no nosso dia a dia. O termo tóxico entrou na moda, né? A gente fala muito, é um relacionamento tóxico, ou, né, no organizacional, aí o chefe tóxico, a empresa tóxica, a cultura organizacional tóxica. Mas muitas dessas coisas tóxicas são, na verdade, assédio, né? Que situações configuram assédio e as pessoas não se dão conta? Na verdade, o termo tóxico ele é correto, ele é utilizado corretamente. O que aconteceu é que ele foi vulgarizado. Então, muitas pessoas usam e reproduzem sem saber exatamente o que que isso significa. Mas, na verdade, quando a gente fala de limite de tolerância, a gente fala de um ponto a partir do qual a exposição àquele tipo de risco traz toxicidade para o organismo. Pode ser química, pode ser biológica, pode ser física e também pode ser de origem psicossocial, quando a gente está falando de riscos psicossociais. Então, o termo é correto. E quando a gente fala de riscos psicossociais, o assédio, ele é um dos riscos. Quando a gente tem relações que são muito conflitivas, a gente tem um risco maior de que isso evolua para situações de assédio, para situações de violência, e o conflito por si só, se ele for frequente ou se ele for muito intenso, ele traz sim um desgaste mental, mesmo que não seja assédio, entende? Mesmo que seja alguém que quer todo dia te convencer a apoiar um candidato ou a apoiar outro, que fica naquele negócio, chega uma hora que você não aguenta mais. Isso também perturba uma pessoa. Isso é assédio? Não é. Eu falo, brigar por futebol não é assédio, brigar por questões de política não é assédio. Pode ser algo que traz muito desconforto e não ser assédio. E óbvio, isso pode evoluir para assédio? Pode sim. Agora, situações que as pessoas não percebem que são assédio, acho que vale a pena chamar atenção para algumas. Acho que uma delas seria o microgerenciamento, os micromachismos, os microcomportamentos. Tem um especificamente que chama nagging, que é um elogio que vem disfarçado com uma crítica embutida, né? Então, assim, até que para uma pessoa com a sua formação, você fez uma boa apresentação. Então, parece que está elogiando a sua apresentação, mas não, na verdade, está te lembrando que você não tem as qualificações necessárias no ponto de vista daquela pessoa. Isso é bastante comum, e isso está no discurso e é bem sutil. O microgerenciamento do tipo, a pessoa não tem liberdade nenhuma para fazer o trabalho, tem sempre que ficar prestando contas, mostrando, sendo validada o tempo todo, infantilizada, tratada dessa forma. Ou às vezes ela é monitorada demais. Que hora você chegou? Que hora você saiu? Quanto tempo você demorou no banheiro? Você precisa de todo esse tempo para almoçar? Você já não foi no médico semana passada? Por que que você vai no médico de novo agora? Nossa, mas todo dia seu filho fica doente? O que que aconteceu? Sabe? Isso é assédio, né? Isso são comportamentos que a gente muitas vezes naturaliza e banaliza e constituem assédio, que eu chamo de assédio sutil, assédio velado. Tem também a comunicação passivo-agressiva, que é aquela por meio de ironia, de sorriso de canto de boca, sabe? De falas às vezes entrecortadas, ou às vezes uma exposição no momento em que a pessoa não tem como se defender, sabe? Que fica às vezes aquela situação chata, que não é aquela exposição, nossa, humilhou na frente de todo mundo, mas são situações em que a pessoa fica exposta também, é assédio. Quando a pessoa muitas vezes assume no privado um compromisso com você e não cumpre isso depois, sabe? Ou não reafirma esse compromisso diante de outras pessoas. Quando o gaslighting é muito comum e as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer o gaslighting, embora se fale muito sobre isso hoje, mas quando ele vem do tipo, Mas você é muito sensível. Mas você tá fazendo mimimi. Mas tudo você leva pro lado pessoal. Não aceita nenhuma brincadeira.
Nossa, mas então não podemos falar nada para você, nem com você. Assim fica difícil de trabalhar. Ou então comportamentos do tipo, nossa, mas todo mundo sabe disso aqui, mas ninguém te contou, mas você não sabia, né? Mas por que que você não fez? Né? E essa pessoa não sabia que tinha que fazer. E às vezes são comportamentos assim que fica às vezes até difícil de descrever, mas no final são aqueles comportamentos cujo resultado fazem a pessoa ficar duvidando de si mesma e pensando se ela fez algo de errado, se ela que tem que pedir desculpa, se ela dá conta, sabe? Ela vai perder um pouco do contato com a realidade. Então, eu acho que esses são os comportamentos mais difíceis de reconhecer, sabe? Tem alguns tipos de assédio que eu nomeio, que também são, às vezes, um pouco difíceis, embora, não sei se é difíceis, mas, assim, muitas vezes as pessoas não enxergam como assédio. Elas reconhecem, mas elas não acham que aquilo seja assédio. Elas sabem que é problemático. Mas eu chamo de assédio, que é o assédio por dupla agenda, que, na verdade, é um assédio oculto, né? A pessoa tem uma agenda oculta, ela tem um interesse oculto, como se tivesse uma reserva mental, então ela vem, ela conversa com você, ou ela vai tirar de você uma ideia que depois ela vai levar para frente como se fosse dela e vai tomar o crédito por isso. Ou então ela vai te engajar num projeto para você trabalhar em algo que você não concorda e depois lá na frente você vai descobrir, vai se sentir usado. Enfim, essa dupla agenda ela pode vir por diversos motivos, mas ela não deixa de ser uma manipulação psicológica, entende? Um assédio psicológico. Tem uma diferença aí entre o assédio moral e o assédio psicológico. O moral ele atinge mais a nossa honra, a nossa boa fama, a nossa reputação, a nossa imagem, ou da nossa equipe, ou de um trabalho que a gente fez, ou de alguém, ou de algo que está sob nossa responsabilidade. Então, a gente vê muito assim, a calúnia, difamação, esses são situações, né? São atos típicos de fofoca, boato, mentira, crítica excessiva, tudo são coisas que atingem a nossa imagem, a nossa reputação ali enquanto profissionais, por exemplo, numa organização. Agora, o assédio psicológico, ele já vai mais para o lado da tortura psicológica, da manipulação psicológica, entende? De fazer a pessoa se sentir realmente muito mal, atinge a autoestima dessa pessoa. Gaslighting já estaria aí, por exemplo, na questão da manipulação psicológica, o microgerenciamento também, porque ele é uma infantilização do outro. Escalas absurdas de trabalho, aquele, né, entregas, metas inalcançáveis às vezes, e aí quando bate a meta, muda a meta. Esse é o tipo de trabalho que quem trabalha com vendas, por exemplo, né, ou com bater meta, qualquer que seja, marketing, sei lá, vê muito. Isso também é assédio, porque entra, muitas Tem. vezes existe para as pessoas assim, não, é a turma que não quer trabalhar. Sim, sim. Isso aí é o que a gente chama de assédio organizacional, também conhecido como assédio institucional, straining, gestão por estresse, gestão pelo terror. Aí a gente não está falando de algo que é pessoal, assédio interpessoal, entre duas pessoas, entende? Todo mundo que entra naquela organização vai passar por isso. É como se o assédio fosse a cultura da empresa, entende? É a marcha que toca ali, é a rádio que tá tocando. Então é isso. Você tem que ficar longas horas, você tem que entregar muito. Se você consegue entregar muito, significa que tá fácil, então você tem que entregar mais. Às vezes a meta ela vai ser composta por 11, 12, 13, 15 itens que você tem que dar check, ou seja, acaba sendo uma coisa muito difícil, impossível de ser cumprida. Às vezes a sua meta ela é impactada pelo que acontece com outras pessoas, ou, por exemplo, quebrou um caixa no atendimento, aí teve reclamação. Então, assim, eu tenho uma meta de não ter reclamação, mas isso estava fora da minha alçada, do meu controle. Não importa, isso vai atingir a sua meta. Então, vem junto aí um sentimento de injustiça, falas muito problemáticas, como Vocês pensam o quê? Que vocês estão na Disney, que vocês estão de férias, que vocês estão aqui para brincar. Olha que absurdo, o tanto que a gente vendeu hoje de produto tal. Isso é uma vergonha. então, essa exposição, essa humilhação em grupos de WhatsApp, rankings, né? Rankings são proibidos, comparação entre as pessoas, que geralmente é uma comparação excessiva, brincadeirinhas do tipo, hoje é aniversário do chefe, o que que vocês vão me dar de presente? Qual produto é que vocês vão fazer hoje muito para me dar de presente? Isso é bem comum em banco, sabe? Falas desse tipo. Ou às vezes introduzir tarefas que elas não estão compreendidas ali dentro do escopo, então é uma alteração do contrato unilateral, que as pessoas chamam popularmente de desvio de função. Às vezes a meta pode não ser abusiva, mas pode ser uma meta que seja até possível de ser cumprida, mas a forma de cobrar, ela é vexatória, ela é abusiva, ela traz constrangimento.
sabe? Então, tudo isso é o assédio organizacional. São organizações problemáticas, são organizações em que as pessoas entram e quando saem, saem doentes. Agora, quando a gente vai para a conjuntura, para as circunstâncias, né, para o ambiente, e esse ambiente de trabalho, ele tem que ser entendido de uma forma ampla, expandida, então não é só o local físico onde a pessoa está trabalhando, mas também é a relação com o cliente, é um almoço com o cliente, é o happy hour, é o grupo do WhatsApp. Então, o espaço digital, ele faz parte do meio ambiente de trabalho e todas as pessoas com as quais a gente tem contato no nosso dia a dia de trabalho, elas também fazem parte desse ambiente de trabalho, mesmo que elas não sejam empregadas diretas da empresa. Elas podem ser prestadoras de serviço, com quem a gente tem muito contato, pode ser o cliente, enfim. Eu sempre pensei que para ter assédio moral era necessário ter um abuso de poder, né? Portanto, só existiria assim se houvesse uma relação de poder, uma relação de subordinação, se fosse praticado por um chefe, se fosse praticado por alguém com algum nível hierárquico acima. Mas me parece que não é bem isso, né? Enfim, pesquisando aqui para conversar com você, eu vi que tem um assédio moral ascendente e eu vi também que gerou um baita de uma polêmica o post que você fez, porque as pessoas estavam falando se não era como dizer que tinha racismo reverso. Sim, o assédio, ele geralmente vem do abuso de poder, tá? Assim, no geral. A questão é que o poder, ele nem sempre está na hierarquia. A gente está acostumado a ver o descendente, que é o chefe que assedia o subordinado. Mas tem muitas situações em que o assédio, ele é cometido contra o chefe. Quando a gente tem mulheres na liderança, a liderança feminina, ela é muito questionada. As mulheres muitas vezes sofrem sabotagem, sofrem boicote mesmo. Se é uma mulher chefiando assim homens, então em sua grande maioria, mas não precisa ser só homens. Eu já vi mulheres se queixando de sofrerem discriminação de outras mulheres. Então, assim, mulheres que aceitam mais a chefia masculina do que a feminina. Isso acontece. E acontece por quê? Porque, gente, machismo não é algo que está impregnado ou inerente só na cabeça dos homens, né? Tá na sociedade de um modo geral. É mais do que uma insubordinação? Seria mais do que eu ser insubordinada? É mais do que uma subordinação. É aquela pessoa, por exemplo, eu estou num ambiente de trabalho, tá? Entra uma pessoa nova e essa pessoa entrou cheia de gás e ela tá performando no trabalho super bem. Eu fico com inveja. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a plantar fofoca, boato, a ter um comportamento desagregador, entende? Para deixar um clima ruim. E aí, eu tô atingindo o chefe através do que eu faço com o colega, entendeu? Por exemplo. Então, são situações muito diversas. No serviço público, o que que acontece? Você não tem muito incentivo para ser chefe no serviço público. Assim, na verdade, você não ganha. No meu caso, por exemplo, se eu me tornar chefe, acho que eu ganho R$ 200 a mais. E aí eu sou chefe, eu tenho um monte de obrigações, principalmente de motivar as pessoas e cobrar das pessoas. Entende? Então, assim, acaba sendo uma situação muito difícil quando você tem uma chefia, mas você não tem aquele poder de uma chefia. Porque no serviço público você não demite as pessoas, você não, assim, tem avaliação, mas depois que as pessoas se tornam estáveis, é mais difícil, entendeu? Na prática, isso é muito difícil de acontecer. Então, óbvio, tem chefes que perseguem, tem chefes que assediam, etc. Tem. Mas tem muito chefe no serviço público que sofre assédio por parte do subordinado. Tipo, tudo que ele tenta fazer, o subordinado vai lá e boicota, por exemplo, combina com outro, porque ele não tem interesse que aquilo seja feito. E aí o chefe fica ali tentando e não consegue. Né? Isso quando não derruba o chefe, quando não fala coisas sobre o chefe que não são verdade. Entende? Quanto mais vulnerável esse chefe, novo na carreira, sexo feminino, LGBT, né? Se for, por exemplo, uma pessoa negra, mais vulnerável ainda a sofrer assédio por parte desse subordinado. Então, assim, sempre tem um abuso de poder, entende? E no caso, no serviço público, os subordinados têm muito poder ali, principalmente se eles se juntam, né? E mesmo em empresa privada também, porque tem uma relação de dependência. Para o chefe conseguir que as coisas sejam feitas, ele precisa da equipe. Então, existe uma relação de dependência. E quando isso é percebido pelos subordinados e isso é explorado. E o chefe é alguém que não consegue se defender, ou não consegue se impor, ou não consegue controlar isso de alguma forma, ele vai sofrer abuso. Ele ou ela, né, vai sofrer abuso. Então é isso. Comparar assédio reverso com
Racismo reverso não tem nada a ver. Quando eu estou falando de uma pessoa negra que assume a posição de chefia e que sofre boicote, eu estou falando exatamente de racismo, de assédio discriminatório. Essa é a diferença entre discriminação e o assédio discriminatório. A discriminação, ela tem a ver com uma oportunidade. Ou eu não alcanço, eu não sou contratada, eu não entro nesse concurso, eu não passo nessa vaga, não tem pessoas negras, não tem pessoas LGBT, não tem mulher, enfim. Eu não consigo acessar, é como se tivesse um círculo ali de oportunidades em que eu não entro. Ou então, se eu entrei, eu não consigo, por exemplo, subir. Então, assim, eu ganho menos, ou as minhas posições são sempre piores, eu nunca sou diretora, entende? Aí a gente está falando ainda de oportunidade. O assédio discriminatório já é diferente. É uma vez que a pessoa ocupou um determinado espaço que para ela que não seria natural, porque é difícil, porque ela tem um fator de discrime, então é uma mulher no mercado financeiro, entende? É uma pessoa negra no Supremo Tribunal Federal, enfim. O que que acontece? Uma vez que ela ocupa esse espaço, é como se existisse uma força que quer tirar ela dali. Do tipo, você está aqui, mas você não devia nem ter entrado. Então eu vou te lembrar que aqui não é o seu lugar. E como que isso acontece? Através de hostilização, através de assédio de todos os tipos. Então, esse é um assédio discriminatório, entende? Eu não posso falar que a pessoa está sofrendo uma discriminação. Ela está lá, ou ela está ganhando igual, ou ela acessou aquela oportunidade, mas a vida dela ali é um inferno. Então, isso pode acontecer muito bem com um chefe, entende? Algo não declarado, mas que vai vir em comportamentos, muitas vezes sutis, velados, passivo-agressivos. E essa pessoa pode até mesmo se desmotivar, ela pode sofrer, ela pode adoecer e às vezes até desistir da posição, entende? Isso eu já vi também acontecer. Por acaso, dentro de uma organização, quem é PJ, por exemplo, né, com essa pejotização que a gente está vendo e tudo mais, prestadores de serviço com clientes, isso também podem ter relações ali de abuso de poder ou de assédio nesses casos, né? A pessoa não tem ali um vínculo empregatício, mas ela entra numa reunião e é humilhada ali pela chefe do setor, vamos dizer assim. Isso é configurado assédio também? Sim, sim. O assédio, ele pode acontecer em qualquer ambiente de convivência, em que a gente tenha convivência entre pessoas. Então, pode ser no seu condomínio, pode ser por questões de garagem, de elevador, de uso de piscina, de barulho, enfim, questões as mais variadas. Assédio, ele está relacionado à convivência. Ele pode né, ele pode acontecer num ambiente universitário, de mestrado, de doutorado, pode acontecer na escola, a gente vai chamar de bullying, mas é a mesma coisa, né? Onde a gente tem convivência ali entre crianças, entre adolescentes. Ele pode acontecer na família, aí a gente geralmente vai falar que o relacionamento é abusivo, né? A gente vai chamar de um relacionamento abusivo, mas no fim é a mesma coisa, é assédio, vem como? Vem através de favoritismo, vem através de críticas excessivas, vem através de castigos que não têm, às vezes, um lugar de ser, vem através de traição, vem através de desrespeito, né? As mesmas condutas de sempre, que a gente tem no mundo corporativo, a gente tem no ambiente acadêmico, a gente tem num condomínio, a gente tem no espaço público também a gente pode ter assédio, especialmente o sexual, no espaço público ele é bem frequente. No shopping, onde você tiver convivência, você pode. Na igreja, tem muito em ambiente religioso, bastante assédio. Então, não, o que vai caracterizar essa relação abusiva, né, que a gente chama de assédio, não é o ser CLT ou ser PJ, ou estar num ambiente de trabalho, ou numa reunião de condomínio. É o tipo é a natureza da relação, entende? E geralmente ela vem em ambientes de convivência, em que a gente tem essa convivência, ainda que seja uma convivência virtual, por exemplo, ao grupo do condomínio, entende? O assédio moral, ele é crime? Porque a gente sabe que o assédio sexual é crime, previsto em lei, tem pena que pode chegar à detenção, mas e o assédio moral, ele é ou ele não é crime? O assédio sexual, ele é crime em algumas circunstâncias. O assédio sexual que se caracteriza como um crime, que se configura como um crime, é o que antigamente, né, a gente chamava de atentado violento ao pudor, e aí depois houve uma mudança no início dos anos 2000, e aí criou-se o artigo 216-A do Código Penal, que fala do assédio sexual. Mas esse é o assédio sexual quiprocó, escreve quid pro quo. Né? O que é quiprocó? Em latim, quiprocó é isto por aquilo.
entende? Então é uma troca. É o assédio que exige uma troca de favor, do tipo, o chefe quer que a secretária saia com ele e aí ela vai ter aumento de salário, por exemplo. Ela vai ter uma ascensão na empresa, né? Um caso clássico aí. Então tem sempre essa exigência de um favor. O crime, ele também, isso é uma crítica que muita gente faz, mas ele ainda exige a hierarquia. Tem um parecer do CNJ para que não exista mais a hierarquia, mas ainda exige, ou seja, essa hierarquia, como que ela é configurada? É só chefe? Não, pode ser um temor reverencial, pode ser uma pessoa que foi acionista da empresa, tem que ser uma pessoa que tem ali alguma relevância, que de alguma forma ela tem uma superioridade em relação à vítima. Também se exige expressa recusa, então, assim, a pessoa tem que ter, sabe, manifestado, o que também é um absurdo, porque muitas vezes a pessoa, essa discussão sobre consentimento, ela é extremamente interessante, né, e importante. Então, tem gente que realmente não está numa condição de dizer não ou de não consentir, e não quer dizer que aquela pessoa está consentindo. Agora, falando do assédio moral. O assédio moral é crime? Não é crime. O que que é crime? Algumas condutas que podem fazer parte de práticas de assédio, entende? Que podem configurar assédio, são criminalizadas e já são criminalizadas há muito tempo. Exemplo, calúnia. Exemplo, difamação. Exemplo, injúria. Outro exemplo, constrangimento ilegal. Entende? Então, tudo isso é crime e já era crime. Só que muitas vezes o assédio é praticado por meio de condutas que configuram esses crimes. A depender do tipo de prova que a pessoa tem, ela tem condições de ir diretamente para um processo criminal. Existe muita jurisprudência quando o assunto é assédio moral? Como é que isso tem hoje batido na justiça, né? A gente já teve avanços? Que tipo de provas as pessoas precisam levar? Gravação sem autorização é uma prova? Eu preciso ter a testemunha? Tem muita jurisprudência, sim, tem muitos julgados, sim. Processar por assédio e ganhar já é uma realidade e já é há muito tempo. No que diz respeito a provas, hoje na justiça se aceitam provas digitais, não é toda, né? Mas assim, muito da nossa comunicação ainda já acontece de forma digital, por e-mail, por mensagens de texto, WhatsApp, áudio. Então, tudo isso é aceito. Tem alguns protocolozinhos, né, para você juntar isso no processo, mas os advogados, eles que trabalham com isso, eles sabem. E a questão de áudio, de gravação, né, de vídeo, como que isso funciona? Posso filmar? Posso gravar e usar? Pode, desde que você tenha participado daquela situação, entende? Que ela diga a respeito a você, que você estava envolvido ali. O que você não pode é filmar terceiros, mas algo que você fez parte, alguém falando com você, e você usar isso na sua legítima defesa, isso é perfeitamente aceito e já é aceito há muito tempo. Então, as gravações são aceitas. Quais são as provas que são mais aceitas hoje em dia ainda? Testemunha na Justiça do Trabalho ainda é uma das provas mais utilizadas e aceitas. A Justiça do Trabalho usa muito nessa questão da testemunha, mas não só, né? Não só. Gastos com médico, gastos com remédio, laudos médicos em que, enfim, a pessoa foi ouvida, é, quantas vezes ela passou na psicóloga, às vezes psicóloga de instituições como o Me Too Brasil, então ela foi atendida 7 vezes no Me Too. Isso é uma prova indireta, entende? Ah, mas a pessoa pode estar inventando para prejudicar o outro. Tudo bem, mas assim, qual a probabilidade, né, de que isso seja verdade? Qual a probabilidade de que seja mais uma mulher tentando denunciar, né, ou sofrendo com assédio sexual? Eu somaria as provas digitais, eu somaria a palavra da vítima como cada vez mais algo que a gente tem que considerar, porque muitas vezes é só o que existe a palavra da vítima, né? Ou de várias vítimas, quando começa a aparecer um monte. Né? Em muitos casos é só o que a gente tem. Mas eu faço uma ressalva, que é no que diz respeito aos valores das indenizações. Indenizações, de um modo geral, no Brasil, não são altas. Né? E com assédio, isso também acontece. Só que o que causa revolta? Geralmente, quando a gente está falando de assédio, as pessoas adoeceram, elas tiveram muitos gastos com médicos, com medicamentos. Elas ficam sem conseguir trabalhar, falando de assédio no trabalho, né, especificamente. Então, muitas vezes a gente acha assim que a gente acha não, muitas vezes a gente vê que
a justiça, embora ela seja feita, entre aspas, é como se ainda continuasse uma situação de injustiça em função do valor da indenização. Então, eu acho que o judiciário, de um modo geral, ainda precisa evoluir nesse sentido, para poder pensar mais sobre dignidade humana, sobre a capacidade também de pagamento do empregador. Quem é esse empregador? Essa indenização, ela é pedagógica? Ela vai impedir que isso aconteça de novo? E outra, ela repara a vítima? Será que ela repara mesmo? Será que 8.000 para alguém que sofreu anos de assédio sexual grave é suficiente? 9.000 ou 10 ou 15 ou mesmo 20, entende? Então, assim, óbvio, tem indenizações que são mais altas. Eu já vi valores mais altos. Já vi mesmo, acontece. Mas se eu te falar assim que é a regra, não é a regra. E mesmo assim, quando a gente fala alto, é um pouco mais alto. A gente vai falar de 80.000, de 100.000, entende? Mas a gente não vê aqui no Brasil aquilo que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Uma indenização que realmente tem um caráter pedagógico, do tipo, dar uma lição, e inibitório, no sentido, nossa, isso não pode acontecer de novo, porque senão a empresa vai quebrar. E também eu fico pensando que às vezes o caso do assédio ele é tão sutil que a pessoa, mesmo depois que ela sai, digamos que ela foi demitida ou que ela saia, às vezes demora a processar que aquilo que ela sofreu era um assédio. Acho que depois de muita terapia, talvez, conversas, ver outras pessoas, né, assistir aqui o nossa conversa e tudo mais, aí é que ela vai caindo muitas vezes a ficha. Eu queria entender se existe um prazo para as pessoas entrarem. Na justiça contra, de repente, alguém, uma empresa tal, por assédio. Existe o prazo para você ajuizar ações na Justiça do Trabalho referentes a um contrato de trabalho, a uma relação de trabalho, é de até 2 anos a partir do momento em que o vínculo terminou. Esse é o prazo para você entrar. Uma vez que a pessoa entra, o prazo vai voltar 5 anos para trás para cobrir esse período então, 5 anos. Então, por exemplo, se ela levou 1 ano para entrar com a ação, esse ano que ela estava fora não vai contar. Então, vai voltar 4 anos dessa vigência aí, por exemplo, de um contrato de trabalho. Então, é isso. Então, os direitos vão até 5 anos para trás do momento da propositura da ação. Mas o prazo para que ela ajuize é de até 2 anos. Antigamente, esse prazo era maior, ele vem diminuindo. E, enfim, é uma tônica aí na questão dos direitos trabalhistas. A gente vem tendo uma série de reformas que cada vez mais dificultam a propositura de ações, né? Então, inclusive hoje, uma pessoa que move uma ação por assédio, se ela perder a ação, ela tem que pagar honorários de sucumbência para a outra parte. Então, isso também fez diminuir em muito as ações na justiça, porque a depender da qualidade de provas que a pessoa tem, do que ela tem ali para pedir, muitas vezes fica inviável, entende? Uma coisa que eu queria muito te perguntar é como é que você acabou caindo nessa profissão com um tema tão específico, né? Como é que esse tema acabou ficando tão importante na sua carreira, né? E também como é que você foi buscar formações tão amplas, né? Você fez direito, você já tinha feito administração, aí medicina. Como é que tudo isso foi acontecendo na sua vida e hoje em torno desse tema que é tão específico, que é o assédio? Eu costumo dizer que, na verdade, o trabalhar com assédio não foi uma escolha, nunca foi uma escolha, foi um dano ao projeto de vida mesmo, né? Eu tinha outros planos, não me imaginava fazendo isso, assim, conscientemente não escolheria isso também, sabe? Mas foi algo que se tornou um meio de cura também, eu acho, porque quando eu passei por tudo que eu passei, eu tinha 26 anos, até menos, tinha 25 anos quando eu sofri no Ministério do Trabalho, quando eu sofri assédio, perseguição, privação de direitos, acabei perdendo o cargo, recuperei depois, mas fiquei 1 ano e 8 meses afastada do trabalho por depressão relacionada ao trabalho. Eu tive um nexo com o trabalho reconhecido. Eu basicamente estava trabalhando dentro do programa de ergonomia e as situações de assédio elas apareciam para mim e eu não conseguia simplesmente virar as costas. Eu comecei a fazer, mesmo que não tinha uma ementa tão específica, mesmo sem apoio da chefia, mesmo sem ter certeza que eu conseguiria, às vezes, autuar, mudar alguma coisa ali no ambiente de trabalho, mas eu fui e fui tendo algum sucesso. O trabalho que eu comecei a realizar aqui no Ministério do Trabalho em São Paulo, ele começou a repercutir
especialmente entre os sindicatos, e especialmente entre alguns sindicatos mais fortes, como o dos bancários de São Paulo. E aí eles começaram a trazer denúncias para o Ministério do Trabalho, denúncias que eles não estavam conseguindo lidar sozinhos, resolver dentro da possibilidade da negociação coletiva ali. E aí eu comecei a fiscalizar com apoio da chefia nessa segunda fase, esse tipo de denúncia, que eram denúncias mais sérias, mais graves. E quando eu falo apoio da chefia, entre aspas, porque assim, eu tinha uma ordem de serviço, mas eu tinha outras pessoas dentro do Ministério do Trabalho em posições de chefia que criticavam muito o meu trabalho, que criticavam muito a minha proatividade, o meu interesse em trabalhar com esse tema, que criticavam posições que eu assumia. Por exemplo, uma vez eu fiz um auto de assédio sexual, que era o assédio sexual ambiental, praticado por meio de piadas, piadas de cunho jocoso, sexual. E isso foi objeto de crítica. Na época, a superintendente, ela era amiga das advogadas do banco, e elas ficavam conversando, discutindo e falando que eu exagerei, que eu não sabia o que era assédio sexual, e que como eu ia também ficar fazendo fiscalização sobre um assunto que estava num livro que eu escrevi, sabe? Como se eu fosse parcial em todos os meus julgamentos. Além disso, por exemplo, teve situação de um banco do Brasil, né? Pode falar, isso é público, ajuizou um mandado de segurança contra mim, no âmbito de uma fiscalização, porque eu havia lavrado muitos autos de infração, falando que eu estava abusando das minhas prerrogativas, pedindo para eu não autuar mais, pedindo para eu não enviar o meu relatório para o Ministério Público, pedindo para anular todos os autos de infração, enfim. E eu tive que responder a isso. E outras, né, essas pessoas em cargo de chefia ficaram sabendo, e o comentário era: nossa, mas bem feito, ela fica inventando, fiscalizando o banco nesses assuntos difíceis, como se ela tivesse, sabe, como se eu estivesse pedindo para passar, por isso, sabe? Eu adoeci em função do assédio, e aí eu apresentava atestados, e aí se iniciou uma situação de muita perseguição. E aí eu apresentava atestados, porque eu não queria me submeter àquelas condições de trabalho, e também porque eu estava tendo crises de ansiedade, transtorno do pânico. E aí o meu chefe, na época, ele não dava seguimento aos meus atestados, ele me atribuía faltas, me levou a uma situação de perder o cargo. Aquilo para mim foi traumatizante. Eu recuperei depois, mas mesmo assim, sabe, foi uma dor, assim, é um trauma mesmo que perdurou por anos, de eu abrir o meu e-mail e sempre voltar àquela lembrança, aquela, sabe, quase que uma náusea, assim, uma situação muito similar à que eu vivi quando eu recebi a notícia, e que eu não entendi nada, obviamente, mas foi um choque para mim. Então, aí eu fui fazer um mestrado, né, assim que eu consegui a remoção, por motivo de saúde, fui fazer um mestrado. Era um mestrado em Direito Político e Econômico, mas eu podia estudar qualquer assunto. E aí eu não tive dúvidas de que eu queria estudar saúde mental e trabalho. Era uma época que não se falava sobre isso, era um assunto, né? Eu era vista como uma pessoa excêntrica quando eu contava para as pessoas o meu tema de estudo. Demorei para conseguir um orientador, no caso foi uma orientadora, que topasse esse tema. O coordenador da pós-graduação na época falou assim: seu tema é bem interessante, mas ele não é de direito, ele é um assunto de psiquiatria. Você não pode fazer ele aqui no direito. Então não foi tão fácil assim, sabe? Mas eu queria muito entender mais, estudar mais sobre aquilo. É como se eu quisesse provar que eu não estava louca, que aquilo era muito errado. Então eu acho que isso me deixou muito perplexa, e talvez a minha forma de reagir ao mundo é estudando, é entendendo, é compreendendo, é explicando. Eu tenho esse perfil de nerd, de CDF. Descobri a superdotação já bem mais tarde na minha vida, com 41 anos. E eu segui nesse caminho aí. A primeira coisa foi o mestrado, que é o meu livro, que se tornou uma referência. Então, acho bem curioso que um livro que ele é tão celebrado, tão festejado, que tem, sei lá, mais de 500 citações em decisões judiciais, pareceres do Ministério Público, tese de doutorado no Brasil, no exterior também, que eu tenha escrito ele aos 28, 29 anos, sabe? Eu acho que eu era muito nova e para ter tido toda essa maturidade. Então, me orgulho bastante disso, mas, assim, estudar, pesquisar e escrever esse livro foi, sem dúvida, uma forma de cura, de elaboração. Apresentei trabalho no exterior também, e depois segui no doutorado. E aí, quando eu já tinha feito o mestrado e o doutorado, eu já estava muito envolvida. As pessoas começavam. Eu queria falar de riscos psicossociais e saúde mental, mas as pessoas sempre me buscavam para falar sobre assédio, assédio sexual,
assédio moral, assédio organizacional, assédio. E eu fui respondendo essa demanda, e aí fui me tornando essa especialista em assédio, não porque eu queria, mas porque num primeiro momento eu precisei, depois eu já tinha muito conhecimento a respeito, depois eu falava muito bem do tema, depois eu consegui ajudar muitas pessoas, depois eu me vi como uma advogada que falava de saúde mental e que fala de um tema espinhoso como o assédio, né, que é um grande tabu, então faria muito sentido para mim a medicina para poder falar de igual para igual com outros médicos com opiniões diferentes das minhas e também para dar uma dignidade maior para essa causa do assédio e porque a causa do assédio no fim é a causa do adoecimento, né? É o transtorno, né? As sequelas, as consequências que ele traz para a vida das pessoas. É isso que talvez torne um assédio tão complicado. Eu entendi que a medicina é um território, é um espaço de poder. Dizer o que é doença e o que causou aquela doença é um espaço de poder, sabe? De autoridade. E eu achei que fazia sentido ocupar. É verdade que recentemente, durante seu período lá no estudo de medicina, no estágio, você também sofreu episódios de assédio? Que eu estava no primeiro ano do internato, no hospital, e pela talvez primeira vez eu estava o tempo todo dentro de um local de trabalho, 24 quase que, não 24 horas por dia, mas assim, muitas horas por dia. Por exemplo, quando eu fiz o estágio de cirurgia, eu acordava às 3 da manhã, saía de casa às 4, entrava às 5, não tinha hora para sair. Então, foi um ano muito intenso esse quinto ano, que foi o ano de 2022. E eu acabei tendo muito contato com todos os tipos de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, de assédio, seja outras pessoas passando por isso, seja eu mesma passando por isso. Quando eu estava me formando, eu fiz denúncias no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público Federal, porque tem muitas coisas no curso, né? Não é só esse assédio. Eu passei por assédio sexual durante instrumentação cirúrgica, assédio moral, vivi aquela questão dos riscos psicossociais também decorrente de uma má organização do trabalho. Por exemplo, você e o seu grupo de estágio, né, vocês não são CLT, a gente não é CLT, né, nós não somos empregados do estágio, a gente está ali para aprender, inclusive a gente paga uma mensalidade, né, era um curso particular, uma escola privada. Mas, assim, se um falta, tipo, sobra trabalho para os outros, sobrecarrega os outros. Então, existe um tratamento dos estudantes como se eles fossem empregados de fato, e isso faz com que as equipes, assim, fiquem muito desagregadas, entende? Que tenha muita competição, puxada de tapete, esse tipo de coisa, sabe? Muitos riscos psicossociais, digamos assim, ambientais, e que não tem como você não se envolver, você não sofrer, você não, assim, fingir que não é com você, sabe? Então, assim, eu não esqueço de um dia, por exemplo, que eu vi um residente tratando super mal um familiar de uma paciente que estava morrendo de câncer, uma menina nova, não tinha, sei lá, 40 anos, assim, mais ou menos. E aquilo, sabe, me atingia. Então tem isso também, assim, não é só as coisas que a gente passa, são as coisas também que você vê, que você testemunha, que a gente chama de violência vicária, né? Que é a violência do trauma vicário, né? Não é com você, é com o outro, mas você está presenciando e aquilo te atinge de uma forma brutal. Seja porque você se coloca no lugar da pessoa, seja porque você não consegue fazer nada para mudar aquela situação. Mas também tinha o fato, né? Eu cheguei até a denunciar isso, embora o Ministério Público arquivou, não sei por quê, o fato da gente presenciar e ser obrigado a praticar a violência obstétrica. Eu mesmo tive que tirar a acompanhante de uma sala de parto, né? De uma cirurgia cesariana, porque a obstetra responsável não queria, sei lá, ter mais liberdade, poder falar o que quisesse. E aí passou essa ordem para o residente, que passou para mim, eu tive que fazer. Então, assim, para mim, enquanto doutora em direito, enquanto alguém que militou durante muito tempo no movimento do parto, da humanização do parto, da amamentação, amamentei meus filhos por 3 anos, 3 anos e 4 meses, tive parto domiciliar, assim, sabe? Estudei muito sobre violência obstétrica. Para mim, isso era algo muito violento, assim, ter que fazer isso, ter que me submeter a isso. E assim, não me submeter significaria o quê também? Ter que brigar, sei lá, chamar a polícia, gritar num momento em que eu estava exausta, frágil,
sem nenhuma condição de fazer isso também. Então, assim, parece que não tinha um caminho bom. Independente do que eu fizesse também, eu teria que arcar com as consequências, e as consequências de fazer é você lidar com uma culpa muito grande, sabe? Uma sensação de tipo, nossa, quem que eu tô me tornando? O que que eu tô fazendo aqui? Sabe? Que sentido que tem isso? Então foi muito difícil, assim, ver plaquinhas espalhadas falando sobre direito ao acompanhante, sabe? Pelo hospital inteiro. Eu tendo um mestrado, um doutorado em direito, entendendo exatamente o que aquilo significa, tendo todo esse histórico na defesa, né, dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, ter que fazer algo desse tipo, entende? E isso é o que eu costumo chamar de sofrimento ético-político, que a gente vê muito em bancos, a gente vê muito no mundo corporativo, né, quando as pessoas precisam fazer coisas que elas não acreditam, ou que elas não concordam, ou que são antiéticas, ou que muitas vezes são ilegais mesmo, mas elas precisam fazer para bater a meta, ou elas precisam fazer porque elas têm um trabalho subordinado e elas obedecem. Enfim, pelas mais diversas razões, e isso aí no limite, quando a pessoa passa muitos anos exposta a isso, ela passa por um processo de corrosão do caráter, e de realmente não se reconhecer mais, né? Não conseguir encarar as pessoas que ama, olhar no olho, não consegue mais ter orgulho de si, do que faz, não consegue se olhar no espelho, não consegue dormir também, então pode passar até insônia. Eu só sei que eu chorava muito, assim, sabe? Mesmo você sendo super especialista em assédio, você se viu impotente naquela situação? E eu vivi muitos conflitos internos, assim, porque, por um lado, eu era super, né, a super especialista, com muitas palestras no currículo sobre o assunto, um livro que se tornou referência. Fiz durante 5 anos as primeiras fiscalizações sobre esse assunto no Brasil. Eu mesmo já tinha passado por isso no início da minha carreira. Então eu vinha com todo esse histórico e de repente eu comecei a me sentir muito mal por não conseguir resolver aquela situação, né? Me ver passando por aquilo, ver outras pessoas passando por aquilo e não ter a energia para fazer nada, porque eu estava exausta, absorvida no trabalho, no estágio, na vida pessoal também, me deu um nó assim na cabeça, sabe? Falava, nossa, mas como assim, sabe? Então, demorou muito tempo para eu entender que o fato da gente ter muito conhecimento, ter conhecimento muito pouco, não nos imuniza de passar por situações desse tipo. Porque elas não são sobre nós, elas são sobre o outro, elas são sobre muitas vezes o ambiente também. Então, é uma visão que eu só tenho com mais clareza hoje, mas que na época me trazia muito sofrimento, sabe? Uma necessidade assim de agir, de transformar, e também assim uma frustração por não conseguir. Mas hoje eu entendo que realmente não tinha como, né? Eu só queria ser uma estudante ali, eu só queria fazer o que eu tinha que fazer, eu não queria ser auditora, eu não queria ser, enfim, né, a salvadora da pátria, ou mesmo ter que me defender enquanto eu estava tentando aprender e estudar daquilo. Como é que a tua atuação mudou depois que você sentiu na pele? Já tinha sentido, né? Muito nova em outros ambientes, mas agora madura, com todas as ferramentas para poder combater isso e ainda assim se ver submetida e sem poder fazer nada ali naquele momento, né? Vulnerável. Como que isso mudou a sua atuação, no teu trabalho? Quando eu vivi isso no hospital, eu já tinha, assim, muito conhecimento. Então, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. O problema é que eu estava muito cansada, muito mesmo, e adoecendo também, e eu não conseguia, primeiro, não conseguia entender direito o que era, o que que eu tinha, não conseguia nem buscar ajuda, então eu não tinha forças também para fazer nada, como eu não tive da outra vez. E acho que essa é a minha maior lição, assim. Quando você está sendo vítima, quando você está adoecida, é muito difícil você manejar questões práticas relacionadas à violência. Isso é, acho que o mais, acho que importante, assim, de lição que eu tive. Então, hoje, quando eu atendo as pessoas, eu falo para elas, assim, que realmente a denúncia, ela não é o mais importante. Que o mais importante é a saúde mental, é o bem-estar, é a pessoa conseguir, assim, raciocinar de novo, entender aquilo, olhar de fora, sabe, ver com distância, e aí sim, se ainda houver tempo, fazer algo sobre isso. Mas não é o mais importante, porque eu vejo que hoje existe uma tônica muito forte na denúncia. Obviamente ela é importante, sem a denúncia a gente não avança, a gente precisa realmente da denúncia.
Mas eu acho que assim, a responsabilidade hoje ela tem que cair muito mais sobre quem tem que oferecer esses espaços de denúncia mais acessíveis e seguros do que sobre as vítimas, sabe? Porque na prática, quando você fala assim, vai lá e denuncia, você está falando de uma pessoa que está adoecida, que vai num canal inseguro, que não consegue muitas vezes testemunhas, e de uma organização que está pouco interessada em levar aquilo adiante, entende? Então, assim, até pensando hoje como médica, eu não sei até que ponto que isso vale a pena para a pessoa. Ah, para a luta, para a conscientização, é importante, sem dúvida. Mas nem todo mundo precisa ser mártir, nem todo mundo dá conta de ser mártir sem sair com sequelas muito graves para a sua própria vida. Então, isso é algo que mudou em mim. Antes eu era muito ativista, muito briguenta, muito de enfrentar, sabe? E eu acho que eu fiquei mais vulnerável mesmo, porque assim, quando você tem filhos, se você se abala, isso repercute sobre os seus filhos, sobre a sua família, não é mais só você. Acho que foi a primeira vez que eu vivi isso e não foi confortável, porque eu estava muito acostumada a ser ativista, a fazer pelo coletivo, a levantar a bandeira, a ser uma mártir, sabe? Um exemplo. E dessa vez eu não dei conta. Eu falei, não, eu só preciso fazer só por mim. Depois também fiz as denúncias, as que prosperaram, prosperaram, as que não prosperaram, que foram arquivadas. Eu simplesmente aceitei, mesmo sabendo que não foi uma conduta correta do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Estadual. Eu entendi o corporativismo, eu entendi, muitas vezes, uma falta de vontade de levar aquilo adiante. E entendi também que realmente a questão do assédio não é só a denúncia, entende? Eu fiz denúncia, né? E eu tenho certeza que eu sei denunciar. Tem toda uma superestrutura, né? Para usar um termo marxista, né? Ele fala da infraestrutura e da superestrutura. Tem toda uma superestrutura que sustenta essa questão. Então, é muito cruel muitas vezes você chegar para a pessoa e falar assim, vai lá, denuncia, entende? Aí depois ela tem que lidar com aquilo. Aí depois as pessoas ficam com medo de almoçar com ela. Aí depois ela é demitida assim de um jeito meio estranho. Aí ela tem que ir para o advogado. Aí ela ficou sem recursos. Aí às vezes ela perde na justiça. Às vezes o INSS não reconhece que o adoecimento dela foi causado pelo trabalho. E aí, de repente, ela tá doente com mais um monte de outros problemas porque ela fez uma denúncia. E quando eu falo isso, as pessoas, muita gente fica revoltada comigo, porque fala assim, nossa, mas a gente tem que denunciar, senão a gente não avança. Eu concordo, mas eu acho que a gente também tem que ter condições melhores para denunciar, né? E não ficar exigindo que as pessoas se sacrifiquem além do que elas podem, né? Vida pessoal e futuro porque o assunto precisa avançar. Inclusive, na época que eu fiscalizei o Banco do Brasil, eu me lembro bem de que tinha uma pessoa que ela não queria falar comigo, ela tinha muito medo de falar comigo. E depois que ela falou, ela não ficou bem, sabe? Ela tinha muito medo de retaliação, ela tinha, como é que eu posso dizer, um pensamento persecutório nesse sentido de que algo vai acontecer. Então não foi legal para ela, entende? Colaborar com as investigações também. Foi muito, foi talvez abusivo para ela, assim, ela falar. E naquela época eu era muito jovem, eu também não tinha essa percepção. E assim, eu falei para ela, eu não tenho como te garantir nada, mas é muito importante que você fale. Hoje talvez eu falaria assim, talvez seja melhor você não falar e se preservar, entende? Porque isso pode comprometer a sua saúde mental mais do que ela já está comprometida. E a sua saúde ela é mais importante do que qualquer multa que o banco possa receber. Até porque não é essa multa que vai fazer o Banco do Brasil mudar em relação a assédio a riscos psicossociais, né? Essa multa não vai fazer tanta diferença assim. Em termos financeiros, não vai fazer nenhuma, né? E em termos assim do impacto, vai existir algum, mas isso vai ser esquecido, isso vai passar. Como passou. Eu hoje acho que, em primeiro lugar, a pessoa precisa realmente colocar a máscara nela mesma se cuidar, pôr em perspectiva e avaliar bem o custo-benefício de uma denúncia para ela, entende? Principalmente quem tem filhos, quem tem o que perder, sabe? Além do que já perdeu, sofrendo assédio. Então, muitas vezes, o que essa pessoa pode fazer de melhor é buscar se reconstruir, é buscar tratamento, é buscar ficar bem. E aí sim, uma vez que ela tá bem, avaliar se ainda dá tempo, se vale a pena denunciar, mas num outro patamar de saúde, entende? Ou com algum tipo de garantia, do tipo,
Agora eu consegui o reconhecimento do meu adoecimento pelo INSS. Então, agora sim, vou fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. Agora sim, vou ajuizar uma ação. É uma estratégia, né? Tem que ter mais estratégia, um olhar mais estratégico para até para fazer a denúncia se autopreservando, né? Uma coisa meio assim. Bom, a gente está se encaminhando agora para o final e a gente tem um quadro aqui que chama Verdade na Sua Cara. Doutora, eu queria que você contasse para a gente qual verdade que ninguém aceita. Uma verdade que ninguém aceita é que a vítima tem poder. A vítima tem poder. E que muitas vezes o que a mantém nesse lugar, muitas vezes de um sofrimento ou de não conseguir achar uma saída, é entregar todo o seu poder. É se sentir totalmente refém daquela situação. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer, ou pela situação ou por nós. As vítimas de assédio, de relacionamentos abusivos, realmente estão numa posição de vulnerabilidade, elas precisam de ajuda. E a grande maioria delas precisa e quer ajuda. O que eu percebo é que, assim, a situação de assédio, ela é muito ruim, ela é muito difícil, mas a pessoa ela tem outros traumas, outras carências, às vezes são tão profundas que são maiores do que isso, entende? Então, que aquela situação do assédio, ela acabou se tornando uma situação que, de alguma forma, traz uma atenção, traz uma pena, traz uma nutrição para ela que vai tamponar, de certa forma, uma outra dor que é muito maior. E isso acontece em algumas situações, e eu sempre falo, algo sempre pode ser feito, sempre essa situação pode melhorar. Não existe essa coisa do refém, sabe, da vítima eterna, e isso é uma situação que ela às vezes aparece. E essa foi minha conversa com Luciana Baruch, especialista em saúde mental, trabalho e assédio. Muito obrigada por ficar comigo até o fim desse papo aqui na Rádio Mega Brasil Online. No descritivo do episódio, eu vou deixar o link para o livro Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador, que é o livro escrito pela Luciana e que virou referência na área. O podcast É Verdades tem episódios inéditos toda quinta às 11 da manhã na Rádio Mega Brasil Online, no YouTube da Rádio Mega Brasil e nos aplicativos de áudio. Você quer encontrar mais verdades escondidas e curiosidades bem apuradas? Segue a gente no perfil @Projeto É Verdades, tanto no Instagram quanto no TikTok. A direção criativa, a produção executiva, a gravação da entrevista e a checagem das informações foram todas feitas por mim, assim como o roteiro do episódio. Já a edição é do Vitor Rocha. Hoje eu fico por aqui, um beijo e até o próximo episódio.